Continuação da leitura do livro Liderança com Propósito, capítulo 8, As Tentações da Liderança. Para todas 100 pessoas que podem lidar com a adversidade, há somente uma que pode lidar com a prosperidade. Thomas Carlyle. O que parece mais fácil de administrar para você? O sucesso ou o fracasso? A maioria das pessoas não sabe lidar com o fato de ocupar um cargo alto. De fato, o sucesso destrói algumas pessoas. A liderança vem acompanhada de 3 vantagens primordiais. Posição. Você pode chegar a estar mais alto. Poder. Você pode chegar a fazer mais. Privilégio. Você pode chegar a ter mais. Cada uma dessas coisas é um benefício legítimo de liderança. O esforço e labor extraordinários que você tem levado para se converter em um líder lhe oferecem uma posição melhor, com mais poder, privilégios maiores. No entanto, devemos considerar esses privilégios como mão de ferro em luva de veludo. Se fizer mal usos deles, todos virão acompanhados de tentações suficientemente grandes para causar a sua queda como líder. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Só precisamos olhar os títulos das notícias para ver como podem ser destruidoras as tentações relacionadas à liderança, os conflitos de interesses e o mau uso dos privilégios têm causado problemas a muitas pessoas ao longo de toda a história e continuam causando hoje. Lord Acton disse certa ocasião: o poder corrompe e o poder absoluto corrompe de maneira absoluta. O bom de tudo isso é que quando chega a tentação, Deus nos oferece um antídoto. O líder sábio estuda a tentação, reconhece-a e aplica o antídoto. Quando chegamos a Neemias 5,14, vemos que Neemias fica 12 anos no cargo do governo de Judá. Os que estiveram antes dele, diz o texto, fizeram mau uso do seu poder, privilégios e oposições para favorecer as próprias ganâncias egoístas. As 3 tentações da liderança. 1. Você será tentado a fazer mau uso da sua posição. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram peso sobre o povo e tomavam dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Os predecessores de Neemias faziam exigências pouco realistas, cobravam do povo impostos excessivos, aplicavam-lhes cargas injustas e não tinha compreensão nenhuma da situação deles. Aqueles homens haviam abusado da sua posição. Talvez você tenha visto isso acontecer. Alguém que você conhece no seu trabalho, alguém com quem você esteve almoçando e contando piadas ainda ontem, recebe uma promoção e de repente se converte em um pequeno ditador. O poder o transforma. De repente começa a tratar os outros com menosprezo, começa a fazer exigências excessivas que desmoralizam as pessoas. O poder adquirido repentinamente pode fazer com que isso aconteça.
2. Você será tentado a abusar do seu poder. Até os seus auxiliares oprimiam o povo. Aqueles pequenos ditadores haviam adotado o estilo de vida de líderes opressores. Eram uns autocratas. Até seus criados tinham se convertido em pequenos despostas. Estavam fazendo uso incorreto do seu poder abertamente. Há uma diferença entre ser chefe e ser líder. Aquelas pessoas haviam sido colocadas em cargos de liderança, mas depois fizeram mau uso dos seus cargos, abusando do poder. Ninguém gosta de trabalhar para um líder dominante, uma pessoa cujas palavras favoritas são: faça isso porque mandei fazer. Os tiranos exigiam sem nunca explicar. A liderança não é senhorio. 3. Será tentado a tirar lucro dos seus privilégios. Quando Neemias se refere aos impostos que me correspondia como governador, nos dá a entender que o governador tinha uma espécie de conta ilimitada para seus gastos. Sem dúvida, a comida era oferecida ao que se encontrava naquele cargo como sinal de gratidão. Seus predecessores, porém, haviam feito mau uso daquele privilégio. Geralmente, os líderes ganham mais, recebem mais benefícios adicionais, é-lhes concedida mais liberdade em seu calendário de trabalho, em sua conta de gastos. A liderança tem seus privilégios, mas existe muita gente que não sabe lidar com isso. Mas, por temer a Deus, não agi dessa maneira. Neemias era um líder fora do normal, não era conformista e não seguia os esquemas que se esperavam que seguisse. O que o fazia tão diferente dos que o antecederam? Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando foi nomeado o governador deles, na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos. Nem eu, nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governo. Vemos os seguintes dados acerca de Neemias durante o período em que foi governador. Nunca recebeu salário, nunca usou uma conta de gastos, negou-se a exigir impostos, negou-se a comprar terrenos para obter lucros, pagava seus empregados dos próprios recursos para fazerem trabalho público, alimentava diariamente com o seu próprio dinheiro mais de 150 pessoas. Basicamente, Neemias está dizendo: não tomei dinheiro nenhum, nem ganhei nada. Quantos políticos vêm à sua mente que rejeitaram voluntariamente a oportunidade de obter lucros materiais? Qual era o segredo de Neemias? O que fez com que não abusasse do seu poder e do seu cargo de privilégios? A maneira de manter sua integridade como líder. 1. Torne mais profunda sua reverência a Deus. Neemias tinha mais interesse em agradar a Deus do que a si próprio, mas por temer a Deus não agia dessa maneira. Ele disse: que significa esse temor reverencial a Deus? Em primeiro lugar, tenho esse temor a Deus quando percebo que Ele foi quem me colocou na posição de liderança. Neemias não esqueceu que havia sido Deus quem o havia enviado a Jerusalém com a tarefa de reconstruir os muros.
não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto, que vem a exaltação. É Deus quem julga, humilha a um, a outro exalta. 121. Os grandes líderes percebem que são somente mordomos. Compreendem que o mundo não é deles, nem a igreja, nem o seu negócio. São apenas os gerentes, os mordomos, os encarregados das propriedades de Deus. As promoções vêm de Deus e não das pessoas. Alguém disse: não precisamos conhecer os homens-chave, se conhecemos o homem que tem as chaves. Em segundo lugar, tenho temor, reverência a Deus, quando compreendo que Ele vai me pedir contas. Neemias exortou os que estavam abusando de seus vizinhos, perguntando-lhes: não deveriam mostrar a devida reverência a nosso Deus? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uma das razões pelas que tantas pessoas pensam que podem se sair bem e continuar fazendo o que não devem é que não têm temor a Deus, pensam que podem brigar com fogo e sair bem. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se às autoridades deles. Eles cuidam de vocês, como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Esse versículo me assusta. Não assusta você? Deveria. Depois vai me julgar e também vai julgar você. Não existe autoridade, nada por Deus, que não venha acompanhada de responsabilidade. A Bíblia diz que os pastores e os líderes terão de prestar contas a Deus. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Isso é o que significa ter temor reverencial a Deus. Reverenciamo-lo quando dizemos: tu me colocaste aqui e haverás de pedir contas do que eu venha a fazer com esse privilégio. O líder deve guardar reverência para com Deus, respeitando-o profundamente. 2. Desenvolva o amor pelas pessoas. Além do mais, 150 homens entre judeus do povo e seus oficiais comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinho de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigia comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Vê-se claramente que Neemias era um homem muito compassivo e preocupado com os demais. Estimava genuinamente as pessoas. Irou-se quando uns passaram a explorar os outros e foi generoso com aquilo que lhe havia sido dado. Os perdedores se concentram no que podem conseguir, os líderes naquilo que podem dar. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu.
Este é um dos grandes versículos da minha vida. Uma parafrase bíblica diz: pastoreou-o com generosa entrega. Peço a Deus que me permita pastorear com integridade e com habilidade ao estudar os líderes, tanto os bons quanto os maus. Tenho pensado que os que abusavam constantemente do poder não amavam o seu povo. Os que abusam do poder não têm temor reverencial a Deus, nem amam o seu povo. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Se você ama de verdade as pessoas, não abusará delas, nem se utilizará delas de forma errada. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Quando você vê que ferem alguém a quem você ama ou que abusem dele, você se aborrece? A ira de Neemias por causa das injustiças que havia presenciado e a evidência do seu amor pelo povo. 3. Discipline-se para buscar as recompensas externas. Lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo o que fiz por este povo, porque Neemias não caiu nos mesmos abusos dos seus precededores. Eu poderia sugerir que isso não aconteceu porque sua perspectiva era a eterna. Não estava olhando o presente, mas o futuro. Os líderes que estavam abusando do seu poder, dos seus cargos e dos seus privilégios estavam explorando o povo. Seu único anseio era adquirir riquezas pessoais. Também podemos ver isso em nosso mundo de hoje. Os políticos passam a vida explorando o povo. De vez em quando o admitem, mas somente quando são descobertos. Neemias diz: eu não tenho feito nada disso, tenho me disciplinado. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho, e não compramos nenhum pedaço de terra. Os que antecederam Neemias haviam aproveitado os tempos difíceis para adquirir lucros pessoais. Estavam usando seu cargo e seus privilégios para assegurar sua posição. Neemias diz: eu não fiz isso. Pense, com os impostos a que tinha direito, poderia ter feito alguns negócios muito bons de boas fontes, da mesma forma que os que haviam passado ali antes dele. Ele poderia ter dito: se me dão suas terras, lhes darei comida. Uma vez edificados os muros, o preço das terras havia subido imensamente por causa do aumento da segurança. Neemias, no entanto, não fez isto. Ele tinha temor reverencial pelo Senhor, amava o povo, tinha os olhos postos numa recompensa futura. Neemias disciplinou-se a ponto de limitar a própria liberdade. Quanto mais alto você chega na liderança, menos liberdade terá, mais se exige dos líderes. Quanto maior a sua posição de autoridade, mais se espera de você, mais restrições são colocadas e, na realidade, possui menos liberdade. A liderança exige muito. Não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor?
Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apóstolo no Senhor. Esta é minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos direitos de receber sustento sem trabalhar? Aqui rege o princípio de que o trabalhador é digno do seu salário. Se uma pessoa faz um trabalho para você, é justo que ele pague, de acordo com a lei judaica, quando um boi estava trilhando em círculos o grão para convertê-lo em farinha. Não se permitia que lhe colocassem mordaça. Isso era considerado algo desumano. Era-lhe permitido que comesse do mesmo grão que estava trilhando. Paulo afirma: se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direitos de ser sustentados por vocês, não o temos nós ainda mais? Os que dedicam integralmente ao ministério têm o direito de lhes paguem por essa dedicação atual. Paulo diz a seguir: mas nós nunca usamos desse dinheiro, ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculos algum ao Evangelho de Cristo, porque entendia o papel que lhe respondia. Como líder, Paulo estava disposto a limitar sua liberdade. Os perdedores concentraram sua atenção em seus direitos, os líderes em suas responsabilidades. Os perdedores dizem: eu tenho meus direitos, entretanto, o líder reconhece: tenho minhas responsabilidades. Por ser governador, Neemias tinha uma grande quantidade de direitos. Nessa passagem, refere-se a eles em duas ocasiões. Nem eu, nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Ao ser nomeado governador, Neemias convertera-se no homem mais importante daquelas terras. Era responsável apenas diante do rei, diretamente, e esse estava a 1.300 quilômetros de distância. Podemos dizer com tranquilidade que Neemias não conheceu as frustrações associadas à microgerência. Durante 12 anos, havia sido o homem mais importante do país, sem ter de responder a ninguém. Não obstante, não abusou do poder. Tinha o poder necessário para resistir às 3 tentações, porque fazia essas 3 coisas. Tinha o temor reverencial ao Senhor, amava o povo, disciplinava-se a si mesmo para olhar para as recompensas da eternidade. Era um homem decidido, tal como diz em 5,16. Neemias dedicou-se à obra do Senhor. Não tinha tempo para os conflitos de interesse. Estava comprometido com o trabalho que Deus lhe havia encomendado. Sabia que precisava levantar uma muralha e não um império pessoal. Enriquecer não era uma das suas prioridades.
Se Neemias tivesse permitido desviar-se pela busca de riquezas, tal como o havia feito os governantes anteriores, você acredita que ele teria terminado os muros com tanta rapidez como fez? Ele dizia: Deus me encomendou um trabalho e eu não vim aqui para fazer nenhuma outra coisa. Não vou desviar minhas energias para nenhuma outra parte. Conheço pastores que têm dedicado às vendas como trabalho secundário. Não percebem quanto tempo lhes toma esse trabalho e depois se perguntam por que sua igreja não está crescendo. Seus interesses estão divididos. As pessoas não sabem se o pastor está fazendo amizade com elas a fim de ganhá-las para o Senhor ou a fim de ganhar um novo cliente. Neemias disciplinou-se em todos os aspectos, o que motivou Neemias a aceitar a responsabilidade pelos israelitas de Jerusalém, sem ter sobre si outra autoridade, além da de Deus. A palavra nos diz: Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Sejamos sinceros, o pecado é algo deleitoso e divertido. Se não fosse, ninguém se sentiria tentado a pecar, mas a palavra fala de efêmeros prazeres do pecado. Tanto Neemias quanto Moisés sabiam que é preciso pagar um preço por esses efêmeros prazeres do pecado. Como eles diziam, eles tinham os olhos fixos em uma recompensa futura, preferiram ser maltratados com o povo de Deus a desfrutar do pecado por um pouco de tempo. Na história do mundo, existem poucos personagens que tinham tido maior potencial para o poder, os privilégios e a posição que Moisés era o segundo homem na corte de um faraó sem herdeiros. Estava em linha direta para suceder o faraó e converter-se em líder do Egito, a nação mais próspera do mundo naquele tempo. Como tinha os olhos postos em um prêmio eterno, deixou voluntariamente tudo aquilo para guiar um monte de escravos pelo deserto. Renunciou ao poder, à posição e aos privilégios, as mesmas coisas que nós passamos a vida tentando alcançar. Seus valores eram os corretos, porque assim era sua visão. Mantinha os olhos fixos na recompensa do futuro. O líder é tentado a utilizar sua liderança para obter vantagens pessoais. Você vai ser tentado. Para poder resistir, precisa se perguntar constantemente: por que estou fazendo o que estou fazendo? Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Pense em todos os que trabalham nos bastidores como voluntários na sua igreja
ou na sua organização. Talvez nós não vejamos o que eles fazem, mas Deus sim, Ele vê. E não esquece, cada vez que alguém ajuda o povo de Deus, está manifestando que ama a Deus. O trabalho feito para Deus com um coração puro, onde há amor, será recompensado na eternidade. Essa motivação é legítima na liderança. O autor de Hebreus está nos dizendo como se acumulam tesouros no céu. Isso se faz servindo aqui na terra. Dê o seu tempo, seu dinheiro, sua energia, tudo que você tem, em nome do céu. Os líderes eficazes se centralizam nas suas responsabilidades e se esquecem dos seus direitos. Eis aqui umas palavras clássicas de Pedro para os líderes da igreja. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e eu faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. O Novo Testamento utiliza 3 palavras diferentes para falar dos líderes e todas aparecem nessa mesma passagem. Ancião, presbítes, é a palavra grega de onde vem a palavra presbiteriano. A igreja presbiteriana chama os seus líderes de anciãos. Pastor se aplica por si mesma e a segunda palavra e a terceira é supervisor. Esta é a palavra grega, de onde se deriva episcopal e significa supervisor, episcopal. Os líderes dessa igreja são chamados de bispos. Qual a diferença entre um ancião, um pastor e um bispo? Nenhuma. A Bíblia usa 3 palavras distintas para referir-se às mesmas pessoas. Pedro usa aqui as 3 palavras para garantir chamar a atenção de todos os líderes. Ele quer que compreendam suas responsabilidades, que estão descritas nessas palavras. Aos anciãos que diz que sejam pastores e funcionem como supervisores. Ancião é um termo relacionado à maturidade espiritual. Não tem nada a ver com a idade. Timóteo, sendo jovem, era o ancião da igreja de Éfeso, mas sim com a maturidade espiritual. Aos anciãos lhes diz que sejam pastores. O papel do pastor tem a ver com a parte da sua descrição de labores relacionada com o cuidado das pessoas, a ministração, o conselho e o cuidado pastoral. Os supervisores têm a ver com a função administrativa do líder na igreja.
O líder supervisiona a administração, a orientação, a direção e a gerência da igreja. Pedro diz que a liderança da igreja começa com o reconhecimento de que este é o rebanho de Deus, a igreja é de Deus. A nós só cabe a liderança, a administração de algo que pertence a Ele. O mesmo acontece com o seu negócio, sua família ou sua organização. Os bons líderes guiam os outros com o coração ardente. Não são líderes porque têm de ser, senão porque estão dispostos a ser. Estão mais preocupados com o que poderiam dar do que com o que poderiam conseguir. Uma coisa é a liderança e outra é o senhorio. O verdadeiro líder não é um ditador, mas um guia por meio do seu exemplo. Como consequência, quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Disciplinem-se para buscar as recompensas eternas. Não sei quanto a você, mas eu quero uma dessas coroas. Deus não se agrada dos líderes que abusam da sua posição, poder e privilégios. Quando Deus disse a Moisés que falasse à rocha, o que Moisés fez foi bater nela, abusou do seu poder. Como consequência, Deus lhe disse: não entrarás na terra prometida. Davi abusou da sua posição de líder quando teve uma aventura com Batseba. Pagou o preço quando Deus levou o primeiro filho dessa união. Saul abusou da sua posição de líder ao fazer o que Deus havia dito que não fizesse, perdeu o trono. Ao longo de todo o Antigo Testamento, lemos que quando os reis judeus serviam ao Senhor, prosperavam. Quando começavam a abusar de sua posição, privilégios e poder, perdiam a liderança. Você já foi promovido alguma vez? Reconhece alguma dessas tentações? Como líder, será tentado a fazer uso indevido da sua posição. Certa ocasião, houve um homem que foi embora da igreja porque queria ser presidente da Assembleia. E nós não tínhamos nenhuma Assembleia. Estava mais interessado num cargo do que no ministério. Queria ser peixe grande em lagoa pequena. Você será tentado a abusar do seu poder. A liderança não é senhorio. Os líderes não são chamados para ser ditadores, tiranos. Jesus disse em sua palavra que o maior entre vocês deverá ser servo. Você será tentado a aproveitar dos seus privilégios. Quando alguém recebe uma promoção, os demais confiam mais nele. Por exemplo, seus horários podem se tornar mais flexíveis. Pode-se usar esse privilégio para fazer uma boa quantidade de trabalho no dia. Ou podia-se aproveitar para ir embora mais cedo, quando chegava o fim de semana. Talvez lhe seja confiada uma conta de gastos ou várias outras coisas das quais vai ter a tentação de abusar. Isso faz parte do que
é ser líder. Foi uma profunda reverência pelo Senhor que impediu Neemias de abusar de sua autoridade. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que vangloriam das aparências e não do que está no coração. O que Paulo está dizendo é: eu vivo com transparência diante de vocês. Tudo está à vista. O que vem em mim e o que é o que eu sou. E vivo desta forma, não para impressionar vocês, mas porque temo ao Senhor. Temo o que o Senhor faria se eu abusasse da liderança da minha igreja. Esse é um temor santo, um temor que não existe em grandes partes do mundo atual. Uma reverência diante de Deus que diz: Deus me colocou aqui, trouxe-me a esse posto e vai me pedir contas. Portanto, não posso abusar dessa situação em particular. Gênesis 39 relata a história de José, quando a mulher de Potifar lhe armou uma cilada e ele escapou dela. O que impediu que ele cedesse diante da tentação que ela lhe estava oferecendo gratuitamente? O temor de Deus que José tinha era maior que o amor aos próprios prazeres. Ele sabia que, se ele se comportasse assim, entristeceria a Deus. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês, como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Se não há responsabilidade, tampouco há autoridade. Aprofunde sua reverência a Deus. Compreenda que é a Ele que daremos conta. Os líderes são julgados de maneira mais restrita que os seus seguidores. Por último, discipline-se para buscar as recompensas eternas. Tenha os olhos fixos no prêmio que Deus tem preparado. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Esse é um dos versículos mais importantes da Bíblia. Quando eu chegar ao céu, é o que eu quero que o Senhor me diga. Você não quer? Minha principal motivação é que quero comparecer um dia diante de Deus e ouvi-lo dizer: fizeste bem, servo bom e fiel. Não fosses perfeito, mas fosses fiel, fizeste o melhor que pudeste, e isso era tudo o que eu queria de ti. Deus não nos chama ao sucesso, chama-nos à fidelidade. A consequência de uma liderança fiel é que Ele nos encomenda tarefas maiores. Quando você chegar ao céu, terá responsabilidades ainda maiores. Você sabia que
A forma como você viver sua liderança aqui na Terra determinará seu potencial de liderança na eternidade? Isso é o que a Bíblia diz. Se você foi fiel nas pequenas coisas, vai ser fiel nas grandes. Compartilhe a felicidade de seu Senhor. Deus deseja compartilhar a felicidade dele com você e comigo. Quando encontrar líderes que estão abusando do poder, você pode estar seguro, em primeiro lugar, de que não tem reverência pelo Senhor, em segundo, de que não amam as pessoas, e em terceiro, que estão vivendo para o momento e não para a eternidade. Senhor, precisamos da tua ajuda. Peço-te que me ajudes a ser um líder íntegro, como Davi, pastor com coração íntegro e mãos hábeis. Ajuda-nos a ser líderes como líderes nos lugares que nos deste em nossa família, nossa escola, nosso negócio, nosso grupo de crescimento ou célula, ou para onde quer que nos chames. Queremos guiar com integridade e esforço, trabalhando de verdade, e necessitamos da sua ajuda para fazer isso. Ajuda-nos a ser líderes com prioridades e a estar mais preocupados com a edificação do teu reino do que com nosso império ou riquezas, posições ou privilégios pessoais. Ajuda-nos a ser líderes generosos. Mostraste-nos o quanto Neemias foi generoso. Alimentava pessoalmente a 150 pessoas todos os dias e pagava tudo com seu dinheiro e nunca pediu nada em troca. Ajude-nos a ser pessoas generosas como ele foi. Ajude-nos a ser líderes autênticos, a ser como Paulo. E, sobretudo, ajuda-nos a ser líderes com perspectiva de eternidade, a nos dar conta de que vamos passar mais tempo contigo na eternidade do que nesta vida. Quando nos colocares em posições de privilégio, poder e preeminência, não deixes que nos tornemos prisioneiros dessas tentações. Faze-nos ser como Neemias, homem ou mulheres íntegros. Isso é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pontos para reflexão. Neemias renunciou à riqueza, poder e posição influente na corte do rei para poder guiar os que construíram a muralha de Jerusalém. Ele tinha seus valores muito claros, já que sua visão estava focada em Deus e não em si mesmo. Esta foi a chave para superar a tentação. E o que mais? Pergunte a Deus como Ele quer que você melhore nesta área. Volte ao capítulo 3, faça um plano para trabalhar em suas deficiências pessoais e convertê-las em virtudes. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Que tipo de líder você quer ser? Deus está chamando você para algo extraordinário? No próximo capítulo vamos lançar um olhar nos segredos dos líderes super vitoriosos.